Este material foi produzido e oferecido pela Coordenadoria de Educação Aberta e à Distância da Universidade Federal de Viçosa. Para realizar um curso completo, acesse os links na descrição e comece sua jornada de aprendizado. Olá, cursista! Seja bem-vindo ao nosso curso de Boas Práticas Agrícolas. Esse curso foi desenvolvido pela Universidade Federal de Viçosa, a UFV, em parceria com o Ministério de Agricultura, Pecuária e Abastecimento, MAPA. Nesta aula, vamos dar continuidade ao módulo 1, Boas Práticas no Planejamento da Cultura, com a unidade 3, falando da visão da propriedade rural, que tem por finalidade ajudar você na tomada de decisão no planejamento da sua cultura e propriedade. O que veremos nessa aula? Nessa aula, vamos abordar o seguinte tópico. 1. A visão da propriedade rural e seu planejamento. Organizando a propriedade. Para que possamos organizar adequadamente nossa propriedade agrícola, é necessário ter uma visão de toda a propriedade. E a melhor maneira de fazermos isso é por meio de um mapa da propriedade. Esse mapa vai nos ajudar a entender a abrangência e as características da nossa propriedade. E para fazermos esse mapa, vamos precisar do auxílio de um profissional da área da agrimensura. Organizando a propriedade. Além de um mapa, podemos visualizar a nossa propriedade agrícola através de um croquis da propriedade. O croquis nada mais é do que um desenho esquemático da propriedade agrícola. Ele pode ser feito pelo próprio agricultor ou por uma equipe técnica designada para isso. O croquis deve representar as divisões da propriedade e identificar cada área de acordo com a sua finalidade. Isso facilitará o manejo, planejamento e o controle de todas as atividades a serem realizadas. A rastreabilidade. Vimos que conhecer as características da propriedade é muito importante para o processo de produção. Além disso, é importante também o acompanhamento dos produtos vegetais frescos destinados à alimentação humana ao longo das etapas de produção, processamento, armazenamento, embalagem, transporte, distribuição, fornecimento e comercialização até o consumidor final. Isso é chamado de rastreabilidade, conforme a Instrução Normativa Conjunta INC número 2, de 7 de fevereiro de 2018, do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, MAPA, e da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa. O objetivo da rastreabilidade é o monitoramento e controle dos resíduos de agrotóxicos, de forma a inibir sua utilização fora das boas práticas agrícolas e identificar os responsáveis pelo descumprimento da INC número 2. As áreas de produção. Então, conforme já vimos, faz parte das boas práticas agrícolas planejar e acompanhar todas as atividades da propriedade para atender às normas da rastreabilidade. Para iniciarmos o processo produtivo, primeiro é necessário identificar o talhão de produção. E para isso, é importante observarmos a inclinação do terreno. As áreas planas devem ser as primeiras a serem exploradas, pois permitem a mecanização e sofrem menos com problemas de erosão do solo. Além disso, os tratos culturais e as operações de colheita são facilitados. Assim, cada talhão deve ser o mais homogêneo possível, com a mesma inclinação, tipo de solo, manejo e entre outras características importantes. As áreas de proteção. Por exigência legal, as propriedades agrícolas, além das áreas de produção, devem conservar a vegetação nativa nas áreas definidas como Área de Preservação Permanente, APP, e Área de Reserva Legal. A fertilidade do solo. Uma vez que definimos
quais serão as áreas de produção e de proteção dentro da nossa propriedade, devemos avaliar a fertilidade do solo para cada talhão. A maioria dos solos brasileiros não apresentam os teores ideais de matéria orgânica, nutrientes, drenagem e acidez para a agricultura. Por isso, é necessário realizarmos a análise do solo para que possamos realizar as correções necessárias para a nossa cultura. As recomendações de calagem e adubação devem ser feitas com base na análise do solo. O que temos na propriedade? Após a definição das áreas de produção e as correções necessárias na fertilidade do solo, o produtor rural precisa saber de tudo o que possui para fazer o melhor uso em sua propriedade. Portanto, a organização da propriedade passa pela definição das funções de cada parte que a compõe. Por exemplo, identificar onde fica escritório, almoxarifado, dormitórios, banheiros, barracões e depósitos. Cada uma dessas instalações, juntamente com os equipamentos e maquinários, fazem parte da infraestrutura. Assim, o dimensionamento e a organização da infraestrutura são boas práticas agrícolas, pois facilitam as tomadas de decisões corretas. E para o dimensionamento e organização da infraestrutura da propriedade, devemos levar em conta os recursos produtivos, solo, capital e a mão de obra. O planejamento. Vamos falar um pouco do planejamento da infraestrutura da propriedade. Primeiramente, do uso de equipamentos e maquinários. Em muitas propriedades agrícolas, a mecanização é uma realidade. Por isso, os equipamentos devem estar sempre prontos para o uso, sendo previamente regulados, revisados e abastecidos. Para o melhor uso do maquinário disponível, precisamos responder 4 perguntas. O que fazer? Como fazer? Quando fazer? E com o que fazer? Por isso, é importante prever se os equipamentos disponíveis são suficientes ou há necessidade de comprar ou alugar mais equipamentos. Para o uso mais eficiente do maquinário, o produtor rural deve utilizar um roteiro de execução das atividades agrícolas. No roteiro, deve estar indicado a área a ser trabalhada, a época do ano e as atividades a serem desenvolvidas. O planejamento. Em segundo lugar, vamos falar do uso da água. O uso eficiente da água é uma boa prática agrícola e deve ser planejado antes do início da atividade agrícola. Em função disso, precisamos observar alguns cuidados na utilização da água para as atividades agrícolas. A. Outorga. O uso dos recursos hídricos necessita de autorização da Agência Nacional de Águas, ANA, que é obtida por meio da outorga de água. B. Qualidade da água. A água para irrigação não poderá ser feita de um curso d'água contaminado com dejetos de animais e humanos, para evitar a contaminação da produção com micro-organismos causadores de doenças. A água para a lavagem dos produtos agrícolas precisa ser potável para o consumo humano. C. A água de irrigação. A disponibilidade e a qualidade da água utilizada são importantes para bons resultados na produção. Por isso, o dimensionamento do sistema de irrigação e o uso de filtros para evitar o entupimento do sistema permitem a aplicação de água na quantidade exigida pela cultura. O planejamento. E, por fim, precisamos definir qual é o melhor local para o plantio. A escolha dos talhões de produção é uma importante etapa das boas práticas agrícolas. Então, para uma boa escolha, precisamos considerar os métodos de produção, plantio no solo, cultivo em estufas ou hidroponia, o histórico do local, o que foi plantado anteriormente, adubação realizada,
problemas ocorridos e demais informações relevantes para evitar problemas futuros. As exigências do cultivo: correção de solo, adubação, irrigação, controle de pragas, posição em relação ao sol, incidência de ventos, entre outras. As condições básicas de higiene e o escoamento da produção. Quanto mais próximo e mais fácil o acesso ao mercado consumidor, menos serão os custos de transporte e as perdas de produtos. Todos esses fatores precisam ser considerados para a escolha do local de plantio. Estamos finalizando mais uma aula do módulo 1, na qual falamos sobre as boas práticas agrícolas, a visão da propriedade e seu planejamento. Para o sucesso da atividade agrícola, é importante o conhecimento de toda a infraestrutura disponível, bem como o planejamento para a utilização adequada dessa infraestrutura. Para exercitar tudo aquilo que você aprendeu, além de assistir essa aula, leia a apostila, faça os exercícios de fixação e demais atividades propostas no guia de estudo. Desejamos a todos um bom estudo!